Bom, para quem não me conhece, meu nome é Robert Silva, eu sou líder técnico aqui na JLCP, sou responsável pelas áreas de Cloud, DevOps e monitoramento, sou instrutor oficial Zabbix, Zabbix Expert. Vamos lá. O mundo de containers, né? Monitoramento de Docker e Kubernetes. Quando a gente fala sobre monitoramento de containers, a gente já se pergunta como que a gente vai monitorar. Tá? Nas antigas versões do Zabbix, a gente teria algumas opções como external check, script, LLD customizado e assim por diante. Hoje as coisas ficaram bem mais fáceis, né? Ficaram bem melhor para a gente trabalhar. Desde a 4.2, a gente agora tem pré-processamento. Tá? O pré-processamento iniciou na 3.4, mas só tinha algumas coisas simples. Na 4.2 ele foi incrementado com muita coisa. Principalmente adicionou o pré-processamento do Prometheus. E aí a gente vai falar sobre isso, né? Então, quando a gente fala em como monitorar containers, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é Prometheus, certo? O pessoal sempre fala, putz, vou monitorar containers, deixa os Zabbix de lado, não vai dar conta, os Zabbix é só para infraestrutura, não funciona, mas não é bem assim. Tá? Então hoje a gente vai mostrar um estudo de caso olhando realmente quais são os benefícios de um, os benefícios de outro. Não vamos ser fanboy, né, de tecnologia, falar de que Zabbix é tudo. Cara, se o Zabbix fosse o suficiente para tudo, a própria Zabbixia não iria colocar o suporte ao Prometheus. Só que muita gente se confunde nesse meio do caminho, achando que precisa do Prometheus, que precisa do Prometheus Server, tá? Mas eu vou te contar uma coisa, um segredo. No final, tudo é API, ok? Só que o que vem acontecendo no mercado de TI é que a gente tem um padrão. Então sempre a gente pensa em Prometheus, né? Pensa na stack. Eu vou tirar os Zabbix, vou usar tudo Prometheus e assim por diante. Cara, a gente também usa Prometheus aqui. É uma ferramenta sensacional, mas para a gente ter uma solução completa, vamos entender um pouco como é que ele funciona, né? Então esse é o segredo. No final tudo vai ser API. Então o Prometheus vai se conectar via API, ele vai expor algumas coisas via API, mas eu vou detalhar agora para vocês. Quem aqui não conhece Prometheus? Porque assim, muita gente, Prometheus é sensacional, isso e aquilo. Vai lá, dá um Docker Compose Up, subiu a stack do Prometheus. Tá no Kubernetes, kubectl apply, helm instala o Prometheus e tá tudo funcionando. Vocês já foram a fundo, sabe como é que funciona, como que ele interage e assim por diante. Então eu vou dar uma introdução aqui pra gente, que todos entendam e a gente consiga dar sequência, beleza? Então, um pouco sobre o Prometheus, tá? Prometheus ele foi criado em 2012 originalmente pela Salt Cloud, ok? Foi baseado lá no projeto Borg da Google. Hoje ele já é open source, né? E ele está embaixo da Cloud Native Foundation, que é uma organização que é responsável por controlar essas aplicações nativas de nuvem, né? Então, por exemplo, o Kubernetes também é responsabilidade dessa organização, a Cloud Native Foundations, ok? Então, beleza. Partindo desse princípio, já que ele foi desenvolvido para aplicações nativas para nuvem, né? Então o que ele oferece? Ele oferece um formato de métricas baseado em texto, tá? Conforme a imagem que mostra aqui para vocês. E ele tem uma coisa que é muito sensacional, que é o grande diferencial do Prometheus, eu vejo. Além da base de dados que todo mundo fala, mas o grande diferencial é essa questão do PromQL. Ok? Do PromQL, que é o Prometheus Query Language. Então é uma linguagem de consulta própria do Prometheus. Ele não usa SQL, não usa nada. Não usa JSONPath, XMLpath, é uma linguagem dele. Ok? E aí a gente já tem que começar a entender muito bem como é que isso funciona, porque daqui pra frente a gente vai sempre ter que utilizar esse cara. Tá? Por que, Robert, isso? Porque como a gente está falando de aplicações nativas de nuvem, né, o mundo está caminhando para isso. Né? O mercado de tecnologia já está caminhando cada vez mais. Existe uma boa porcentagem das empresas que ainda não utilizam Docker, não utilizam Kubernetes, mas
quem usa, já usa muito forte isso. Então as empresas que mais inovam, startup e assim por diante, bancos, já utilizam muito esse cara. Então você vai se deparar uma hora ou outra com os Zabbix ou com outra ferramenta, você vai ter que entender sobre isso. Ok? E aí eu vou fazer um comparativo. Para quem não conhece o Prometheus e para quem conhece também um comparativo de como que ele pode se comparar com os Zabbix, tá? E como que funciona toda a questão de checagem do Prometheus. Primeira coisa. Quando a gente fala de métricas baseadas em texto, no formato de texto ali, o que a gente vai dizer? Todas as métricas do Prometheus são números. Nós não teremos métricas que vai ser um texto, ok? Então é sempre número, inteiro, float, vai ser um timestamp e assim por diante. Então sempre é número, ok? Então se a gente olhar aqui, ó, essa parte cube pod status fase é o nome da métrica, namespace, pod e a fase são as labels, né? Então são os identificadores dessa métrica do Prometheus, ok? Então o que ele está dizendo aqui, ó? Vamos pegar esse do Cube API Server. Ele está falando o que, nessa última linha aqui, nessa quinta linha, que a métrica cube status pod fase, no namespace cube system, no pod cube API server, ok? A fase running é igual a 1. O que isso significa? Que eu tenho que esse pod ele está executando, tá? E aí vocês vão começar a entender a questão do monitoramento de métricas. Eu vou fazer uma comparação um pouquinho mais para frente, onde eu vou explicar sobre o que é métricas, né? Porque a gente acha que métrica vai comparar com o item dos Zabbix. É um pouco diferente. É um pouco diferente e a gente já vai estar vendo. Sim, Júlio, vai ficar gravado. Eu estou gravando aqui e na sequência a gente disponibiliza no YouTube, tá? Vamos fazer as edições necessárias e a gente coloca no YouTube. Ok, então vamos ao comparativo. Como que o Prometheus coleta um dado para quem nunca viu? O Prometheus ele vai acessar sempre o endpoint HTTP. Então a primeira coisa aí que você já vai ter que entender. Os Zabbix a gente tem diversos tipos de item. Item de agente, item SNMP, Zabbix Sender, Zabbix Trapper e assim por diante. Só que no Prometheus não, a gente vai ter sempre uma única checagem. Então sempre vai ser um endpoint HTTP e geralmente no /metrics, ok? Então vou fazer o endpoint. No Zabbix é similar ao HTTP agent, ok? E nas versões anteriores a gente tinha external scripts, alguma coisa nesse sentido. E aí depois que o Prometheus faz essa consulta no /metrics, essa consulta vai retornar tudo. Pensa que é um arquivo de log gigante. Ok? Só para a gente começar a entender como é que isso funciona. É um arquivo de log gigante. E aí, o que o Prometheus vai fazer? Ele vai fazer o scrapping, né? Quem mexe um pouco com data science, ou já programou em Python, já ouviu falar aquele web scrapping, que é a raspagem de dados em um site web? Então, o Prometheus vai fazer isso nessas métricas, né? Vai fazer a raspagem desses dados utilizando a Prometheus Query Language, ok? Com base nas métricas que foi exposta, beleza? E como isso se compara com os Zabbix? É utilizando o pré-processamento, ok? Então isso nos Zabbix nada mais é que um pré-processamento. Então a gente vai pegar um valor, né, uma informação gigantesca lá e vai pré-processar para extrair somente o que a gente precisa, ok? E aí desde a 4.2 a gente tem lá o Prometheus Pattern e o Prometheus 2JSON, ok? O Prometheus também, além de fazer esse acesso direto ao endpoint, fazer esse scrapping, ele pode fazer o acesso ao endpoint e pode fazer um Service Discovery. Como que ele faz esse Service Discovery? É similar ao do Zabbix, só que ele tem uma riqueza maior, né? Devido à sua linguagem de consulta, você consegue filtrar algumas coisas melhor do que no Zabbix, né? Ambos precisam padrão, só que lembre-se, o Prometheus ele é um padrão já nativo de nuvem. Então muitas aplicações já estão exportando isso desse padrão, né? Nos Zabbix, para a gente fazer um discovery, a gente tem que colocar no formato do low level discovery, então formato JSON, com macro, valor e tudo mais. É um pouco diferente, mas em termos de comparação, o service discovery do Prometheus seria o low level discovery do Zabbix, ok? E aí, o Prometheus tem uma coisa que vai ser importante para a gente entender daqui a pouco, que ele tem, depois que ele faz essa coleta, né, esse scrapping dos dados, ou Service Discovery, ele tem duas regras que podem ser criadas, né? Uma regra de armazenamento
Isso é similar aos Zabbix em relação ao item calculado e o item agregado. Então eu tenho várias métricas lá e eu vou sumarizar essas métricas. Então, por exemplo, eu vou somar todos os nós do Swarm ou do Kubernetes que estão executando. Todos os nós que estão disponíveis. Todos os nós que estão indisponíveis. Isso seria a regra de armazenamento no Prometheus. Ok? Então ele vai pegar isso e vai armazenar. Beleza? Só que isso não vem padrão do endpoint que ele está consultando, do serviço que ele está consultando. Vai ser algo que ele fez e ele vai estar armazenando esse cara. E aí, ele tem uma segunda regra que seria a regra de alerta. Né? A regra de alerta é onde é que ele faz essa consulta e coloca uma expressão. Essa expressão ela vai ser avaliada. E se der a condição, ele vai enviar uma notificação, né? Vai preparar, vai enviá-la para o Alert Manager. Isso nos Zabbix é comparado às triggers e às nossas ações. Então lá na trigger a gente tem um item coletado, criamos uma expressão e nessa expressão a gente manda para uma ação de acordo com as condições. Ok? A ação, né? As ações são as nossas condições. E o Alert Manager do Prometheus, então é um recurso extra do Prometheus, que ele manda para o tipos de mídia. Alguém tá me ouvindo? Me dá um feedback aí, porque senão eu vou ficar falando aqui e vocês não ouviram. Tá ok? Beleza. Tá, então vamos lá. Na regra de alerta, cortou o som. A regra de alerta é o seguinte. Ele vai pegar uma métrica coletada e vai fazer uma sumarização ali, vai fazer um rate, alguma coisa nesse sentido, e vai falar, se bateu essa condição, alarma. Tudo bem? Por exemplo, se a requisição da API está com latência e assim por diante. Então ele vai pegar esse cara e vai alarmar. Isso é similar à nossa trigger e ações. E o Alert Manager nada mais é do que nos Zabbix os nossos tipos de mídia, que agora desde a 4.4 com a 5.0 está vindo mais coisa que a gente consegue fazer com o Webhook. Isso é sensacional. Então a gente já consegue ver aqui o seguinte. Será que eu preciso subir um Prometheus Server? Será que realmente é necessário subir um multistack de monitoramento? Mas muita gente vai falar, Robert, mas uma linha de comando sobe. Ok, concordo, uma linha de comando sobe o Prometheus. Como uma linha de comando também pode subir todo o stack dos Zabbix. Hoje os Zabbix já trabalham em container, nós temos grandes clientes rodando em container, inclusive com CI/CD. Então se eu fizer uma alteração na imagem, ela vai toda para a esteira de CI/CD. Tá? Então ambas os stacks dá para subir de uma forma. Só que a gente tem que tomar cuidado para não ficar preso a muita ferramenta. Por quê? O Zabbix ele sempre foi muito voltado no seguinte, pessoal. E agora que eu vou explicar a questão do monitoramento de métricas, né? Vamos ver o próximo slide aqui. Vou falar dessas coisas e volto para falar sobre métricas, ok? Então, o Zabbix ele vem se adaptando para acompanhar o mercado. Tudo bem? Só que vamos entender mais dois itens do Prometheus, que é o Client Libraries e os Exporters. O que é o Client Library, pessoal? E aí começa o que chama atenção no Prometheus, é o que a gente tem mais dificuldade em um projeto Zabbix. Quando a gente coloca um Zabbix no ambiente, né, quando a gente começa um projeto ou quando a gente vai iniciar um projeto, mesmo em grandes clientes, isso ele é conduzido por que área? Geralmente, pela área de infraestrutura. A área de infraestrutura está sofrendo com os problemas, está sofrendo com tudo que está acontecendo, quer melhorar a visibilidade da área, quer melhorar a proatividade da área e acaba começando um projeto de Zabbix. Só que não tem o engajamento de toda a corporação, não tem a priorização de todas as áreas para ajudar no crescimento desse monitoramento, né? E aí o que acaba dificultando, certo? Se não tem esse engajamento, se não tem essa priorização, o projeto não vai andar. E aí que entra o diferencial do Prometheus. Por quê? Olha só esse Client Libraries que eu anotei aqui. Ele é utilizado para o desenvolvedor definir quais métricas ele quer instrumentar e o que ele vai expor via HTTP para que o Prometheus Server possa fazer scrap. E olha só que bacana isso. Então, o próprio desenvolvedor ele já vai falar o que ele quer, né? O que ele quer que seja monitorado. E o Prometheus só vai lá e vai fazer a busca. E a gente vai criar nas regras do Prometheus e assim por diante. Só que o objetivo aqui não é só falar de Prometheus. E aqui eu tenho
um link onde eu falo um pouco dessas libraries, né? Comparado aos Zabbix, o que seria? O Zabbix é agent, tá? Então ali já tem algumas informações padrões da aplicação, o ODBC, só que tudo que a gente usa no Zabbix, tirando do agent que tem os itens padrões, o ODBC, por exemplo, nós temos que ter o select, nós temos que passar o select, né? Então a gente precisa de um DBA que nos ajude para definir select. Se a gente tiver um bom conhecimento em banco de dados é legal, mas quem tem que dizer o que a gente vai estar monitorando é o próprio DBA, até porque se surge um alarme precisa ter uma informação, né? Então, se eu tenho um alarme, eu preciso ter uma ação. Se o time de banco não me ajudou com essa ação, aí eu tenho um problema. Eu tenho um alarme que ele não vai ter nenhum tipo de ação do meu time interno, tá? Então, voltando. Existem 4 linguagens padrões que são suportadas pelo Prometheus, que são oficiais do Prometheus, que é o Go, Java, ou Scala, Python e Ruby, ok? Esses são Client Library. E aqui ele traz até um exemplo, não traz, mas como é que é? Você, na sua aplicação, você vai lá dar um import no Prometheus e vai... Ó, tem até aqui, ó, Write Client Libraries. Então, na aplicação, o desenvolvedor vai dentro da aplicação e vai falar, olha, eu quero expor essa informação, eu quero expor isso daqui. E aí, olha só como fica legal. Deixa eu falar para vocês uma coisa, que aí a gente vai separar o monitoramento de caixa preta para um monitoramento de métricas, ok? O que é o monitoramento de caixa preta, que é o que a gente geralmente faz nos Zabbix? A gente vai pegar, precisa monitorar um site ou uma URL. A primeira coisa que a gente começa é para saber a disponibilidade do site. Então a gente coloca lá um web cenário ou um HTTP agent, né? Falando, ó, eu espero o código de retorno 200, ok? Todo mundo já fez isso. Só que aí existem alguns casos que mesmo com código retorno 200, esse site foi hackeado e está com uma página que não tem nada a ver. O que a gente começa a colocar? A gente incrementa a procurar uma string dentro desse site, certo? Beleza. E aí, a gente monitora também o tempo de resposta que esse site está retornando para a gente. Então, olha, eu consegui carregar essa página aqui em X milissegundos, né? Mas vamos supor... O que acontece? Esse tempo de resposta da minha página, ela demorou. Então ela saiu de 10 milissegundos para 20 milissegundos. Ela saiu de 10 milissegundos para 300 milissegundos. A gente vai ter o que no alarme? A gente vai ter um problema. Não vamos ter o porquê, onde que foi, como que foi. A gente só vai ter, ó, temos um problema. Isso é o monitoramento de caixa preta. O que é o Metrics, que é que o Prometheus usa, que é importante a gente entender? No Metrics, o desenvolvedor já está falando, então ele pode colocar lá o seguinte, ó, a minha aplicação, o que eu e o Pretel costumam falar muito é mapeamento de dependência, né? Então com o Prometheus isso já está bem implícito. O desenvolvedor vai falar, olha, a minha aplicação, ela está retornando tantos códigos 200. A minha aplicação está retornando tantos códigos 500. E olha, para minha aplicação funcionar, ela precisa conectar nesses bancos de dados aqui. E aí, o tempo de resposta para conexão no banco de dados XYZ está alto. Ou, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Vou pegar um /metrics aqui, é uma opção qualquer, tá? Na aplicação, o desenvolvedor vai fazer o seguinte. Olha só. O desenvolvedor ele vai fazer aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo do Prometheus. Ele vai passar aqui, ó. Connect database response time. Aí ele vai falar o quê? Ó? Qual que é o database? E aqui ele fala, ó. Por exemplo, db-user, que ele pode ter um db para cada coisa. E aí ele vai retornar o tempo de resposta, então 0.10, tá? Ou ele pode ter outro banco de dados, que vai ser db compras, microserviço, né? A gente tem bastante isso. Então, a gente está vendo aqui, ó, que tem informações diferentes. E aí, o que isso quer dizer? Que quando a gente coletar essas métricas, a gente vai saber que esse site, ou esse portal, esse sistema, ele está demorando para responder, né? Mas a gente já vai saber não só que ele está demorando, a gente vai saber que está com problema e onde é o possível problema. Porque no caso dessa métrica aqui, a gente pode observar que na parte de compras poderia ser o checkout aqui, então na hora de o cara finalizar a venda, tá demorando mais, então tá demorando mais a inserção nesse banco de dados, a conexão que esse banco tá demorando, então a gente já consegue entender onde que tá esse problema,
Tá? E aí que os APMs da vida começam a fazer a rastreabilidade, porque eu tenho métrica, eu tenho o nome de um banco com uma label aqui, eu tenho uma outra aplicação que tem uma label ali, e aí com o Machine Learning esses APMs da vida eles começam a correlacionar as coisas e tudo fica mais fácil. Mas não pensem, pessoal, que isso foi feito sozinho, tá? Que isso foi feito... mágico, porque muita gente acha subiu o Prometheus é mágica, vai ficar pronto. Não, alguém fez isso, o desenvolvedor está tendo que fazer isso. Alguém teve o trabalho e a preocupação. Nenhum sistema de monitoramento é feito sem esforço, tá? A gente vai ter que fazer as coisas. Mas beleza, já deu para dar uma ideia do que é o Client Library? Vocês entenderam? Ficou confuso ou ficou claro? Client Library, então, é o desenvolvedor que fala, ó, eu quero expor essas métricas aqui. Show? Beleza. Então, dando sequência, nós temos o quê? Nós temos... deixa eu compartilhar novamente. Eu já vou ter que parar porque tem outra coisa. Vamos lá, deixa eu carregar aqui. Nós temos o Exporter. E aí, entra o Exporter. Robert, muita gente até pode se confundir com a diferença do Client Libraries para o Exporter. Pensa assim, Client Libraries você tem acesso ao código-fonte. Não tem acesso ao código-fonte, você vai ter que usar um Exporter. Ok? Então, o Exporter o que é? São softwares desenvolvidos para instrumentar a métrica que a gente quer coletar e expor um endpoint HTTP. Quem viu, se não viu, pode dar uma olhada no YouTube que tá lá, a minha palestra na Conf do ano passado, eu fiz exatamente isso. Eu fiz um Exporter só que para os Zabbix. Então, eu construí uma API em Python, onde eu conectava na API do Docker e extraía as informações do container. Quantos containers estão rodando, onde que está rodando, e eu já trazia essas informações. Né? Só que para mim utilizar lá nos Zabbix para o cenário que eu tinha naquele momento. Só que assim, o que difere muito dos Zabbix para o Prometheus? Porque quando a gente fala em Prometheus, os desenvolvedores, eles realmente já estão, dependendo do desenvolvedor, claro, né? Já estão no momento que eles estão avançando, entendendo como é que funcionam as tecnologias e tudo mais. Então, digamos que é mais confiável porque é feito por um desenvolvedor, né? Porque quem melhor nos falar onde está o problema, quem é o cara que resolve o problema, no caso do desenvolvedor. Tanto que quando você começa um projeto Zabbix, quando você vai mapear um ambiente, o que monitorar, como monitorar, com quem que a gente tem que falar? Com o desenvolvedor, porque o desenvolvedor sabe como as funcionalidades, ele sabe onde é que pode dar um problema, ele sabe onde que está toda a regra de negócio, porque ela foi desenhada no software dele, certo? E aí o export é quando a gente não tem acesso ao código-fonte, então a gente utiliza o exporter. E aqui eu deixei aberto também os tipos de exporter, né? Então, exporter de terceiro, exporter oficiais. Então, para banco de dados, eu tenho esses caras. Para hardware, eu tenho esses caras. Para sistema de mensageria, para storage, para HTTP, para API. Putz, Robert, então eu tenho tudo pronto aí, vou sair utilizando. Toma cuidado, porque muita métrica você não vai saber a ação. É legal ter tudo pronto, facilita, ajuda. Só que a gente tem que entender 2 pontos. Eu vou alarmar tudo isso que pode estar configurado. E segundo, se eu precisar de uma métrica customizada, como que eu vou fazer? Então sempre você tem que pensar dessa forma. Só que os Zabbix não ficam para trás disso, tá? Com o avanço das tecnologias, com o avanço dos Zabbix, o Zabbix está crescendo cada vez mais. Mês que vem a gente tem o lançamento aí da 5.0. Né? E olha só, o Zabbix ele tem integrations, são mais de 90 integrações. Pode carregar já a página, né? Olha, tinha carregado, eu atualizei. Deixa eu carregar de novo aqui. Então são mais de 90 integrações nativas desenvolvidas tanto pela Zabbix, tanto por terceiros, da mesma forma que funciona o export. Então vocês estão vendo que são ferramentas que tem os seus pontos parecidos, não é para descartar uma ou outra, mas você tem que entender em que momento que você vai utilizar, né? Então eu consigo filtrar aqui também no site das Zabbix, se eu quero um banco de dados, se eu quero um sistema de mensageria. Isso tem muito a ver com a chegada do HTTP/HTTP. Cara, o HTTP/HTTP foi uma sacada sensacional das Zabbix. No começo dos meus projetos eu tinha que desenvolver muito script para consumir API. Hoje parte desses scripts não são necessários, exceto em algumas particularidades, ok? Então tá claro o que é o Client Library, o que é o Exporters do Prometheus? O objetivo aqui é falar de monitoramento de containers com os Zabbix, mas é importante você entender esses conceitos, porque se você não sabe como é que funciona, você vai partir para o Prometheus e falar que tá lindo, né? E vocês observaram que nada mais é do que API, beleza?
Dando sequência, e o monitoramento de Docker. Então agora vamos falar sobre o monitoramento de Docker. Existem várias tecnologias, várias coisas que a gente pode utilizar, né? Como, por exemplo, o CAdvisor, que é um software bem conhecido para monitorar containers. Só que olha só, a própria Docker já está vendo esse movimento e tem uma feature experimental. Né? Então aqui no site da Docker a gente está vendo que a própria Docker já está expondo as suas métricas para o Prometheus. Então vocês estão vendo como não vai ter que fugir? Isso significa que eu vou ter que usar Prometheus? Não. Por quê? Ela vai expor as métricas. Então, para expor, quem tiver o Docker Desktop aí consegue fazer também, né? Dá um edit no etc docker daemon.json, coloca esse metrics addr, a porta, experimental true. Você vai habilitar lá. Isso já vai expor aqui o endpoint HTTP, pessoal. Eu não preciso, não é para o Prometheus. Ele expõe no formato de labels do Prometheus, mas expõe via HTTP. E aí o que a gente pode usar com os Zabbix? HTTP, gente. Beleza? Não vou me prolongar muito com a parte do Docker, porque a gente vai falar sobre monitoramento do Kubernetes. Eu acho que isso é um assunto muito interessante, que a galera tá super afim de entender como é que funciona e ver diversas as possibilidades, né? Então, até o momento, a gente viu que nós conseguimos... bom, talvez vocês estão escutando um choro do meu filho, mas todo mundo de isolamento, né, eventualmente vai escutar isso. Então, peço a compreensão de todos. Dando sequência, monitoramento do Kubernetes. Eu vejo diversos cenários incríveis de monitoramento de Kubernetes. Tem o caso da Nubank aí, que é um case da própria AWS, que eles têm vários clusters, um cluster de Prometheus para cada cluster de Kubernetes e assim por diante. Mas nem tudo são flores. Existem cenários também, teve uma palestra semana passada do Daniel Requena, sensacional, que ele também identificou problemas, no final ele teve que subir 2 Prometheus. Então, partindo desse princípio, vamos começar a ver as opções, como que eu posso fazer, como que eu posso melhorar. Só que a gente já sabe como que o Prometheus funciona até o momento e já sabe que tudo não passa de API, beleza? E aí no monitoramento de Kubernetes, quais são os recursos que a gente pode utilizar, né? Os recursos que foram utilizados para esse monitoramento, para essa prova de conceito, para validar e mostrar para você isso daqui. Zabbix, HTTP Agent, pré-processamento, LLD. 3 funcionalidades sensacionais que ajudam. Mas, cuidado, substitui o Prometheus? Vamos ver. Vamos tomar cuidado com o que a gente vai falar, ok? O que a gente precisa de recursos do Prometheus? Quando a gente sobe o Prometheus, principalmente se alguém já ouviu falar do Prometheus Operator, ele sobe diversas stacks lá, e uma delas é o quê? Kube State Metrics. Kube API Server, é a API padrão, tá? E o que elas fazem? Então a API Server, a própria API do Kubernetes, se vocês não conhecem, tudo que é feito no Kubernetes passa por API. Desde criar um deploy, criar um service, derrubar, escalonar um pod, escalonar um deploy, um réplica set, assim por diante. Tudo é feito pela API. Então a gente utiliza a API Server para recuperar as métricas do próprio API Server e o etcd, tá? São os componentes principais assim do Kubernetes que fazem parte do Control Planner, junto com o Scheduler, junto com o Manager, e me falhou a memória agora do último. Tudo bem? Então são essas duas APIs que a gente vai utilizar. A própria API do Kubernetes, né? E a API esse software do Kube State Metrics, que ele é utilizado, é uma aplicação que foi feita, então é um exporter que foi feito por alguém, né? No caso a própria Kubernetes, para poder expor as métricas sobre o status do objeto do Kubernetes. Que objetos, pessoal? Os objetos Node, Pod, réplica set. Quem nunca teve contato com isso, eu vou mostrar aqui, ó. Olha só. Esse é o formato do Kube State Metrics. Então ele traz todas as informações dos jobs. Olha só quem são meus namespaces, names, ó, tem o monitoring, Zabbix monitoring, default. Quais são as fases do namespace? Isso aqui tem que tomar cuidado, ó, terminating. Quais são as versões e assim por diante. Então, isso é o Kube State Metrics. Só que existem algumas informações que não estão nele. E eu vou mostrar o porquê. Eu também subi um Prometheus para vocês conseguirem comparar e a gente ver essas informações. Ok? E por último, nós temos ali um Node Exporter.
que é o responsável por coletar as métricas da própria máquina, que é bem similar, digamos até quase a mesma coisa que o Zabbix Agent. Ok? E tem algum ponto aqui... antes de conectar na API do Kubernetes, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o seguinte, como que fica esse diagrama de coleta, né? Então, eu até coloquei alguns slides ali para cima, mas então como é que fica esse diagrama de coleta? Vai ficar da seguinte forma, ó, o HTTP Agent do nosso Zabbix, pode ser um Zabbix Proxy, pode ser um Zabbix Server, geralmente vai ser no Zabbix Proxy, né? Pelo menos nos projetos da JDCP o server fica ali isolado. O proxy que é responsável por todas as coletas. Então ele vai ter um HTTP Agent. Esse HTTP Agent ele vai fazer um pré-processamento, tá? Com o Prometheus to JSON, que a gente vai fazer o filtro e tudo mais. E aí esse pré-processamento, depois ele cria um item prototype com base no Prometheus Partner, ok? Essas informações o proxy envia para o server, que a gente pode acessar tanto no dashboards ali seria o Grafana, quanto do próprio front-end do Zabbix, e esses dados são armazenados no banco de dados do Zabbix, ok? Então, bem legal, isso daqui fica nesse sentido que fica nosso diagrama de coleta. Tudo bem? Tá claro isso aqui? Alguma dúvida? Só que aí, beleza, ótimo. Nem tudo são flores, né? A API do Kubernetes, ela é o cara que faz tudo. Então ele tem um super controle de acesso e tudo mais. Ok? Eu vou mostrar aqui, eu vou abrir o Prometheus só pra gente ver a questão do Service Discovery dele e como é que isso vai ser comparado aos Zabbix, tá? Deixa o Prometheus carregando aqui. E eu vou mostrar antes sobre a API do kubeAPI Servers. Existem duas formas de executar esse cara, né? Tem um software chamado Metrics Servers, mas eu acabei não utilizando ele porque eu quis demonstrar dessa forma só para vocês entenderem e visualizarem. Até porque o Metrics Server ele só traz informações de Node relacionadas a CPU e memória. Ok? Eu precisava das informações dos componentes críticos como o API Server e TCD. Então, como é que funciona? Se você for lá no seu Kubernetes e colocar um kubectl config view, você vai visualizar as informações do seu cluster. Quem são os servers, quais são a porta e tudo mais. E aí, tem aquela URL ali que ele mostra como que você pode acessar, fazer um teste. Então, por exemplo, você pode habilitar o kubeproxy. O kubeproxy ele vai habilitar uma métrica para você, você vai conseguir, já vai habilitar uma URL local para você e você consegue fazer a checagem, né? E só que como que eu faço para levar isso para os Zabbix? Como que eu faço para conectar nisso? Para quem nunca mexeu com o Kubernetes, eu sei que vocês têm horário de trabalho, mas vai ficar gravado, então eu vou falar a fundo sobre isso daqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Para quem nunca mexeu com o Kubernetes, nós temos essa API aqui, ó. Deixa eu conectar nela. Deixa eu abrir aqui uma nova aba. E eu vou mostrar para vocês como é que explica. Porque assim, não adianta falar sobre isso. É como se fosse quando a gente falar de ODBC. A gente mostra que existem uns passos para instalar o ODBC, configurar o ODBC, conectar na API do Kubernetes, é a mesma coisa. E se vocês repararem, mesmo que não conhecemos de Kubernetes e tudo mais, se souber sobre API, entender esse mundo moderno, a gente vai se dar super bem. Beleza? Então lá, kubectl config view, ele retorna as informações. E se eu executar kubectl proxy --port igual 80, ele vai retornar essa URL aqui pra gente que vai ser acessível localhost, né? Só que esse padrão que ele coloca ali, ele não nos dá muitas permissões. A gente vai ter algumas restrições para acessar as informações, né? E caso eu não queira executar com kubectl proxy, eu posso executar esses passos aqui, por exemplo. Pego o kubectl view, ele vai retornar qual que é o cluster, pego o kubeAPI, pego um token, e aí que entra o ponto. Esse token, que é o token de autenticação, ele não tem muitas permissões, tá? Que aí entra
do ponto mais interessante desse monitoramento do Kubernetes. Tá vendo que a gente está indo bem a fundo, entendendo como é que funciona? E eu vou mostrar o Prometheus ali, ele faz isso também. Como é que ele executa, como é que ele faz deployment, né? Como é que ele conecta na API para fazer essas informações. Então, se vocês observarem aqui, olha só, no meu slide eu estou falando o seguinte, ó, 10.0081.6443, certo? É a informação da API. Se a gente olhar aqui o Kubernetes, olha só, se eu vim aqui em status e targets, por exemplo, olha só quem ele está conectando. Nesse endpoint Kube API Service. Então ele conseguiu fazer um Service Discover e conectou no meu API Server. Só que como que ele fez isso? Porque ele tem as permissões necessárias, né? E como que ele cria essas permissões? Aí todo mundo acha que é só executar lá o kubectl apply ou helm install e pum, tá pronto, tá mágico. Não, não é. A gente tem que criar o cluster role bind, service account, tem que criar todas essas questões de credenciamento, de conexão no Kubernetes para poder conectar, tá? E não é o Prometheus que faz mágica. A gente consegue fazer, se quiser tirar um tempo para desenvolver, dá para fazer sem nenhum tipo de problema, ok? E é importante, então, a gente ter isso em mente. Ok? E como que isso funciona, Robert? Se eu tiver que fazer isso para os Zabbix, como é que eu posso fazer? Então, vamos lá. Se eu vim aqui, voltando para o nosso slide, eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro, criar os objetos, né? Quais objetos? Service Account. Então, eu já tenho um namespace ali, vamos partir do princípio que criamos namespace. Então, kubectl create namespace. E o nome, Zabbix-monitoring, e eu vou criar o Service Account com o nome de Zabbix, ok? Criei esse Service Account, eu vou criar um Cluster Role. O que significa esse cara? Eu estou falando quais são as permissões que esse Service Account vai ter, né? Quais são as permissões que meu usuário do Zabbix vai ter. Eu vou deixar ele fazer tudo? Não preciso deixar ele fazer tudo. Vai ser não segura. Lembrando que quando a gente trabalha com Kubernetes, a gente tem que garantir a segurança do cluster. Então, o que a gente faz? Olha só, a gente vai definir as rules. Então, no API Groups, quais são os recursos? Nodes, proxies, service, endpoints, pods. Quais são o verbo que eu vou poder passar? Get, list, watch, ok? Eu vou pegar alguma extensão, eu vou ter recurso de ingress. O que for resource de URL, como que eu faço? Olha lá, /metrics com o verbo get. Então, eu já comecei a restringir o que o Zabbix vai acessar nessa API. Beleza? E aí, por último, a gente coloca o Rolling Binding aqui, que ele vai fazer uma associação entre o Cluster Role, que a gente acabou de criar, e o nosso Service Account, tá? Então, ele está criando tudo isso lá no RBAC, todas nas configurações do Kubernetes. Se eu não me engano, foi o Eduardo que usou isso daí, né? Que estava falando que monitora Kubernetes. Eduardo, isso aí foi transparente para você, né? Ou você chegou a ver esse ponto? Compartilha com a gente aí, não sei se é Eduardo, mas o rapaz que falou que monitora o Kubernetes. É isso mesmo, Eduardo Terzella. Você não usa porque você usa o Prometheus. Você usa o Prometheus Server, né? É isso aí. Então, pessoal, que nem o Eduardo falou, por que eu quis mostrar para vocês? O Prometheus Server, se a gente olhar a documentação dele, ele também tem esses acessos. Então, ó, deploy Prometheus Kubernetes. Ele também cria essas permissões. Isso aí, você faz acquire direto nele, que é o acesso que a gente tem aqui. A gente tem também todas essas informações do Prometheus, ele também cria. Então, o que a gente não pode confundir é que foi na prática. Tem um GitHub aqui legal, ó, que é da própria Linux Academy, que é esse content. O Prometheus subiu e fez mágica. Não, ele não fez mágica. Ele teve que criar essas permissões, como os deploys têm que criar. Então, eu quero que vocês entendam isso. Que a partir do princípio, eu tenho certeza que vocês vão conseguir levar bem tranquilo. Então, aqui, ó, Cluster Role. Então, o Prometheus mesmo faz isso. Olha só, ele cria as roles, ele pega tudo que ele precisa e faz. Ok? Então, não é mágica. Existe esse processo quando você dá o kubectl apply -f lá. Beleza? E aí, pessoal, não saiam porque a gente vai mostrar as dificuldades. As coisas não são só flores. Bom, vamos lá. Então, dando sequência aqui, a gente obtém o token, né? Depois que a gente fez todas as configurações, a gente vai lá, dá um kubectl -n, que é o namespace Zabbix Monitoring, describe o secret e procura a secret no namespace Zabbix Monitoring. Deixa eu colocar aqui, ó, procura essa secret aqui no namespace Zabbix Monitoring, procura por Zabbix, que é o nome que a gente criou lá.
Beleza? Ela vai retornar essas informações e é o que fica legal, a gente pega esse token aqui e é o token que a gente vai utilizar lá no Zabbix. Show? E aí como que a gente faz essa validação? Curl, HTTPS, o IP do nosso API server, /metrics, manda como cabeçalho um authorization bearer, o token. Show? Com isso a gente já consegue. Então olha só, você vê que não é só o Prometheus, com isso a gente já consegue fazer um script em Python. A gente já consegue utilizar o HTTP Hint do Zabbix, a gente consegue criar qualquer solução para monitorar Kubernetes. A vantagem é que o Prometheus vem tudo relativamente pronto, só que se a gente não for a fundo a gente vai ficar na dúvida. E aí não é isso que a gente quer ser, né? Quer só fazer o que está pronto e funcionando. Tenho certeza que o Eduardo já passou por diversas dificuldades aí, que teve que ir a fundo para entender como é que funciona. Ok? Beleza, Robert, você falou tudo isso e como é que faz pro Zabbix, né? Eu coloquei aqui basicamente como é que funciona aquele fluxo lá que a gente desenhou. A requisição na endpoint, cria um item independente, o discover e passa aqui essas informações. Mas vamos ver isso na prática. Aqui então eu tenho um Zabbix, tá? Eu não vou fazer nada tão avançado agora, isso aqui eu deixei pra gente testar mesmo. E eu vou mostrar pra vocês alguns problemas. Beleza? Bom, olha só. Eu tenho aqui, então no Prometheus... Eu tenho aqui, ó, o Service Discovery, se eu vim aqui... Lembra que eu falei que o Service Discovery é igual a LLD? Olha só, o Service Discovery do CI Advisor. Né? Então ele pega todos os nodes e coloca nesse Service Discovery. Se a gente olhar aqui o Prometheus Configuration, a gente vai ver que esse CI Advisor... Olha só, CI Advisor, Job Name, Kubernetes CI Advisor, /metrics... Olha só, ele vai fazer os labels e nada mais do que ele está fazendo, nessa API que a gente acabou de liberar do API Server, ele vai ter um API v1 nodes, aí ele vai pegar essa variável aqui que é o nome do node, proxy metrics advisor. Falando de advisor, lembra que a gente falou de monitoramento de containers? O próprio Kubelet, né, que é o agente do Kubernetes ali que roda em todos os nodes, tanto o master como o workers, ele já tem o CAdvisor, ok? Então... O que é que eu fiz aqui, pessoal? Eu tenho o seguinte, eu já tenho a minha API e eu tenho o State Metrics, então são duas APIs. Eu vou pelo template aqui para não pegar os itens e ficar mais fácil. Então são duas APIs. Deixa eu deletar esse cara aqui que a gente não vai utilizar, só para não confundir quem está visualizando. Então aqui ó, a gente tem simplesmente dois itens. Um terceiro que eu criei só para teste para vocês visualizarem comigo os erros, ok? Então olha só, tem o Kube State Metrics e tenho o Metrics, tudo bem? Com base no Metrics, eu tenho as informações do Node. Olha só como a gente começa a misturar as coisas e fica legal. Então, o Metrics é esse cara aqui, ó. Eu posso até fechar. Então, vai ser 3080. Aqui, 10.0081, 2.3080 /metrics. Olha só, tá aqui. Beleza? Olha só, se a gente pegar o Node... info. Aqui, ó. Ou node info, ou node created. Alguma informação que retorne pra gente os três nodes, ok? Eu posso pegar esse cara, que é o que eu faço aqui. Então, já que ele retorna o KubeStateMetrics, retorna isso pra mim, eu fiz o seguinte, eu cliquei aqui no Wizard, criar dependente Discover Rule, vim aqui em Discover Rules, e olha só, Discover Nodes. O que ele está trazendo para a gente? Aqui eu vou até mostrar o pré-process. Eu peguei o KubeNode Spec Runchable, que ele vai mostrar os três também. E aí eu usei essa carry aqui, ó. Traz tudo que tiver dentro de Node, ok? E aí eu separei as LLD macros. O que é essa LLD macros, pessoal? Tá vendo esse ponto help aqui? Ele vai retornar isso o seguinte, ó. Olha só, toda a métrica ali no Prometheus, ele tem isso daqui, ó. KubeNode Create. Olha só, então o que significa... O help é o quê? O que traz essa informação? Tá? Então se eu pegar aqui o que está no meu pré-processamento, se eu pegar essa especificação aqui e vir aqui no Metrics... lembrando que o Metrics não precisa de autenticação, tá? É só eu acessar, beleza? O que precisa de autenticação é o Copy API Server. Legal. Tá sendo gravado sim, José. Então olha só. Esse cara aqui, ele retorna para mim os três nodes. Então, é isso que vai retornar naquele filtro. Ok? Beleza, maravilha.
E aqui o help, olha só. Então, o help desse item significa o seguinte, ó. Se o Node pode agendar novos pods ou não. Então, se esse pod está disponível para... Não pode ou quando não puder, aqui não entendi. Então, tem uma métrica específica para relacionada se esse Node ele pode receber pods ou não. Como tem aqui o tent também, que significa o quê? Qual que é o fact? No schedule. Por isso que os masters no Kubernetes não podem, por padrão, iniciar cargas de trabalho. E aí a gente começa a filtrar um monte de coisa, tá? Só que o metric name, quando a gente retorna também no Prometheus, o que ele vai fazer? Eu vou até usar o teste aqui, eu vou pegar esse cara pra gente, para vocês entenderem quem nunca mexeu com Prometheus no quesito Zabbix, tá? Porque aí pode confundir, Robert, o que é o metric name ali, né? Vocês estão vendo que tem um metric name, beleza? Tem esse metric name e tem esse help. E aí eu tenho o labels.node, que é o que eu quero colocar. Vai ser colocado no canal do Pretel, isso aí. Então eu vou fazer o seguinte, nesse pré-processamento, pessoal, eu vou fazer um teste. Qual vai ser o teste? Eu vou colocar isso daqui, ó. Apply, teste, e olha só, ele me deu um resultado. Esse resultado, eu vou copiar ele aqui e vou colocar em um bloco de notas, só para vocês entenderem o que significa cada item. Eu não vou colocar nem no bloco de notas, eu vou abrir aqui, ó, um JSON lint. Beleza. Opa, colei 2 vezes. Olha só, ele vai retornar exatamente dessa forma pra gente lá no LLD do Zabbix, né? O que significa? O line raw é todas as informações. Os labels é aquele label.node que eu coloquei, então vai ser o nome do node. O ponto name que eu coloquei lá é o nome da métrica. Então, qual métrica que eu estou pegando, ok? E aí eu tenho o help. Lembra que eu falei do help? Olha só, o help, então ele traz a informação do item. Na hora que eu cadastrar o item, eu posso colocar lá na descrição essa macro. Tá vendo essa macro que eu estou criando aqui, ó? Quando eu venho no LLD macros, eu posso criar aqui, ó, essa macro help. E essa macro, ela vai lá no na descrição do nosso item. Então aí a gente toma cuidado como é que a gente vai organizar as LLDs, pode ter várias LLDs para cada tipo de informação, colocando numa mesma aplicação com base no nome do Node, para a gente ter já automático essas informações. Isso facilita até para o próprio Zabbix, né? Então não precisa ficar criando descrição na mão. Vocês já tinham feito isso daqui? Alguém já tinha tido contato com isso? Como é que tá isso para vocês? Vocês estão gostando? Estão achando que é válido? Beleza. Enquanto vocês pegam os comentários, comentem aí. Eu vou deixar aqui no item prototype. Ok, então a gente já pegou a informação, tratou. Aí olha o que interessante, eu vou voltar aqui. Lembra que o Prometheus ele faz um Service Discovery mágico do CI Advisor? Na verdade, é só entender o conceito. Então alguém lá na Prometheus se preocupou com isso, em a fundo, saber onde fica os endpoints e tudo mais, e colocou que esse cara vai ser chamado na API. E aí como é que a gente coloca aqui? Olha só. Se eu vim aqui no CI Advisor, olha só que bacana. Eu tenho uma macro aqui, API Server, que é o endereço. E olha só, lembra que lá no CI Advisor ele coloca /p1, ele retorna lá aquele $1. Olha só, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então vocês estão vendo que a gente consegue ter o mesmo resultado que o Prometheus está fazendo até o momento, né? O único trabalho que a gente vai ter que ter é porque ninguém fez para Zabbix, então vai ter que criar o primeiro template. Depois que criar, é só ser feliz. E o lado bom de criar é que a gente consegue realmente criar as métricas que a gente precisa. Beleza? E aí o pré-processamento não tem, porque esse cara vai retornar tudo para mim, mas o que eu quis dizer nesse ponto é que eu usei a API do Kubestate Metrics para consumir, ela me retornou os nodes. Com esses nodes eu fiz um LLD, né, que seria o Low Level Discovery, uma regra descoberta no Prometheus Service Discovery, e nesse LLD eu só utilizo o nome do node para chamar uma outra API. Pode parecer confuso, mas é assim que as aplicações funcionam. A gente viu aqui, ó, no próprio config do Prometheus como é que isso está sendo feito. Opa, aqui status, configuration.
Beleza? Então a gente vê aqui, ele mesmo chama isso. Então não tem nenhum problema. Ó, node name, service, olha lá. Qual que é o replace? Kubernetes default system. É interno, coisa de Kubernetes, como é que ele conecta lá internamente, só que a gente já viu pelo kube config view qual que é a nossa API server. Ok? Ah, Robert, tudo lindo, maravilhoso. Eu tenho algumas métricas aqui. Esse daqui eu vou deixar por último, pessoal, que eu já explico para vocês. Então eu tenho algumas métricas, onde eu tenho kube capacity, então quantos cores eu tenho, quanto de memória eu tenho em cada node, né? E aí eu posso incrementando cada vez mais e mais e mais e mais. Aí começa a entrar nos panels. Qual que seriam esses panels, pessoal? Vamos lá. Então já entendemos. Ficou claro como que a gente pode monitorar Kubernetes com os Zabbix? Não sei se a expectativa de vocês era pegar um template pronto, mas se vocês olharem só isso daqui, cara, dá muitas linhas, então são muita coisa, muito trabalho, e realmente cada um vai ter que fazer o seu. Mas dá claro para vocês como monitora, eu gostaria que vocês me falassem para mim saber se tá ok para todo mundo. Temos 45 pessoas assistindo, e ou vocês entenderam tudo ou vocês entenderam nada, porque ninguém tá comentando. Show. Bom, pergunta interessante. Como que a gente trabalha com Node Export que está mudando direto? Esse Node Exporter, Eduardo, vamos supor que ele está rodando em uma EC2 que está subindo e descendo com autoscaling, certo? O que vai acontecer? Você vai usar um exporter do AWS, do EC2 ou do CloudWatch lá, que vai listar... Isso, que vai listar, ou é que você vai ter que ter um exporter que liste para você quem são esses caras. Então, se você entender, pegar aqui, ó, vamos desenhar aqui para ficar claro e fica de resposta para todo mundo, que isso é muito interessante, tá? E realmente alguns não, os service providers que utilizam, quem utiliza Kubernetes, vamos supor que eu não quero subir o Prometheus. Eu quero subir só os Zabbix. Como que eu posso fazer? E o segundo cenário, se o Prometheus já tem as configurações para eu fazer o Service Discovery nele, não tenho por que eu colocar isso numa coisa dos Zabbix, tá? Então essa é a ideia para quem não quer subir o Prometheus Server, não tem contato, quer começar a brincar com isso. Mas vamos lá, respondendo essa pergunta e aproveita para conteúdo. Então vamos supor que você tem aqui, ó, várias EC2, vou colocar 3, mas pode ser momento que elas sejam 10, subindo e descendo, ok? Vai ter algum lugar, por exemplo, na API da AWS EC2 eu consigo listar todas as EC2, tá? Vamos supor que é EC2, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter um exporter que vai se conectar a essa AWS EC2. Ok? E aqui a gente vai ter, no caso dos Zabbix, tá? Um HTTP agent batendo nesse exporter. E aí daqui eu vou fazer um LLD, ok? E nesse LLD, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Item prototype HTTP agent, por exemplo, HTTP EC2 IP, ok? Barra metrics. E esse cara, ele vai se conectar em cada... Opa! Em cada uma das EC2. Uai, não tem problema. Sabe por quê? Porque nos Zabbix, isso daqui vai ser um LLD. Que pode acontecer a cada 10 segundos eu chamo a API aqui no exporter. E aí o que não for descoberto na LLD, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai ser removido. Se quiser a gente pode até conversar, me chama no privado que a gente faz um webinar sobre isso, ao vivo. Subindo e descendo os Skyrim as C2 na AWS e fazendo isso daí. E aí, Pretel, já fica de conteúdo para nós.
Vamos aí combinar com o Eduardo pra gente fazer essa mágica junto aí. EC2, olha só. E aí esse desenho já fica legal. E aí já vamos aproveitar o seguinte, pessoal. Quem tá gostando do conteúdo, tira uma foto, um print disso daqui, compartilha marcando aí pra Etel nas suas redes sociais aí, mostrando que vocês estão aprendendo de Zabbix com Prometheus, com Kubernetes, com Container, e vamos fazer o negócio voar aqui. Show? Ficou clara essa topologia aqui pra vocês? Esse diagrama aqui ficou legal? Show, show de bola, cara. Espero que vocês estão gostando mesmo. Bacana, rapaz, deu trabalho preparar essa apresentação aqui, mas o resultado é muito bom. Mas aí vamos lá, né, pessoal? Ficou claro, topologia e tudo mais, mas considerações. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Por quê? Seguinte. No Kubernetes, a gente consegue sumarizar as métricas, tá? E nos Zabbix, esse tá o problema. Então, ao invés de mostrar slide, vamos vir aqui para a prática. Tem um trabalho com... Trabalho não gosto muito de usar slide, gosto de mostrar. E se eu me preparei para fazer a apresentação para vocês, tem que mostrar, né? Node Status Condition. Vamos vir aqui, ó. Node Status Condition. Show? Olha só, se eu vim aqui no Prometheus, vamos abrir aqui o command line não, o graph dele. Beleza? Aí olha só, quando eu executo esse cara aqui, olha só. Node Condition e tudo mais, só que eu quero um mais específico. Que é o que? O do reading. Quem está reading ou não. Ok? Aí se eu vim aqui no Kubernetes, ó, no Prometheus, eu vou tirar aqui, ó, se eu quiser só de um node específico, ele vai me retornar só de um node específico. Se eu quiser de vários, isso é a mesma coisa que a gente faz lá nos Zabbix, tá, gente? Isso aqui vai ser LLD normal. Isso aqui eu só estou mostrando um problema que a gente possa vir ter nos Zabbix. Olha só, retornei as 3, né? Vamos supor que a gente quer sumarizar esses caras, né? Eu quero saber o seguinte, olha. Traz pra mim, isso que é sensacional pro EQL. Todos, tá? Que estão com o estado reading. O que é que o Prometheus vai retornar pra gente? Um valor 3. Como que a gente faz isso nos Zabbix? A gente vai ter um grande problema. Porque o Zabbix ele não vai suportar esse sum, como o Eduardo mandou aí, ó, o histogram quotitule, que é para pegar o percentil, que a gente tem que ver muito percentil quando a gente fala desses tipos de aplicações. Eu já leio os comentários de vocês aqui, só para me dar sequência aqui e não perder o raciocínio. Beleza? Eu não consigo fazer isso no Zabbix. Se eu faço isso no Zabbix, vamos lá. Bem claro, até um amigo meu me lembrou. Eu não consigo fazer isso de forma nativa nos Zabbix. Eu posso fazer um script que vai calcular isso. Eu posso fazer uma API que vai bater na API do Kubernetes, a qual eu não vejo sentido. Só se você quiser centralizar tudo mesmo. Mas você vai ter duas infraestruturas do Prometheus e dos Zabbix. Então é questão de bom senso e definição de vocês. Nativo eu não consigo fazer. Ah, Robert, mas você não tentou. Só tá falando que não dá pra fazer. E, poxa, mostra aí pra gente realmente. Vamos tentar fazer na aula ao vivo? Vamos, já deixei pronto aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, Counter Node Reading. Ó, aqui eu tô usando a mesma coisa que tá lá no Prometheus. Então se eu vim aqui, ó, copiar isso que tá aqui e colar no Prometheus, exceto o SAM, porque o Zabbix não suporta SAM. Eu vou mostrar pra vocês. Eu só adicionei o SAM aqui. Lá 3. Agora vamos vir aqui no Zabbix e vamos colocar. Olha só, update, ele já vai falar incorrect valor for field parameters. Então ele não aceita o sum, dá esse erro já. Se eu tentar colocar, vou tirar até um print que eu vou abrir um Zabbix Next lá solicitando essa feature para o Zabbix. Beleza? E aí, eu não consigo fazer essa sumarização. Então quando eu tiver que calcular algumas coisas, porque lembra que eu falei? Métricas, a gente tem que ter
Métricas. Então as métricas é o seguinte, não sei se ficou claro, lembra que eu falei do banco lá? Então olha só, eu tenho X informações, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui do próprio Kubernetes. Eu tenho 5 nós que são masters, tá? Estão com status reading, ok? Quantos eu tenho com status que não são reading? Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Diferente de reading. Olha só, 0. E aí eu começo a melhorar e tudo mais. Então, entra nas considerações que eu tenho aqui. Já que eu mostrei agora na prática, já dá para vocês observarem. Vamos voltar para o slide, porque ele é um guia para a gente estar fazendo. Beleza? Então, nós temos aqui, olha só, no Prometheus, como que eu faço? Nos Zabbix, só o LLD eu não consigo sumarizar. Novamente, não dá para fazer de forma nativa, ok? Eu já tenho uma API que roda num cliente, por exemplo, que calcula todos os hosts. Na 4.4 veio, por exemplo, a quantidade lá, aqueles dashboards, a quantidade de triggers por severidade, né? Só que eu quero saber por host. Então eu já tenho uma API em Python que faz isso. Mas por quê? Não tinha nada que teria isso, então eu tive que construir. Agora, se você falar para um time que tem que sustentar o Prometheus e o Zabbix Server ou construir novas APIs, o cara vai virar e vai falar para você: por que você está reinventando a roda sendo que no Prometheus roda? Isso, no Prometheus sim, Eduardo. No Prometheus Server rola. No Zabbix Server, não. Ok? É isso que eu queria deixar claro para vocês. E aí nós temos as opções, né, para sumarizar essas métricas. Eu vou falar por que essas opções não funcionam. Item calculado. O objetivo do item calculado é calcular itens diferentes no mesmo host, ok? Só que olha só, eu posso ter um node, eu posso ter 1000 nodes. Eu não vou conseguir ter isso dentro do Zabbix, né? Inclusive eu tive uma ideia, eu vou testar depois, mas de qualquer forma não vai dar. Ok. E aí eu tenho também o item agregado. Vamos fazer então, chefe? Vamos ver essa ideia? Vamos ver. Falando aqui, compartilhando com vocês. Olha só. Só pra gente pegar aqui, ó. Só pra todo mundo ficar claro quem não fez ainda. Vamos ver. Quem sabe a gente já resolve os problemas. Eu já mudo esse slide aqui. Eu já não preciso abrir chamada das Zabbix, né? Mas, bom, podia experiência assim não rola. Mas vamos tentar, vamos ver. Laboratório mesmo. Dá para sentar o pé. Então aqui, ó, para quem não sabe, item calculado, a gente precisa de uma função que vai passar a chave do item ou o host, né? E qual o parâmetro que eu quero. Então se eu vim aqui, ó, por exemplo, eu tenho a função last, ok? Todas essas chaves aqui. E assim por diante. Então vamos calcular, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, no meu status condition. Ok, eu já tenho esse cara criado aqui. É isso aí, ó. O Pretel tá falando que a gente vai ter a V2 desse webinar. Aí eu preciso que vocês me ajudem. Se é a V2 porque tá da hora e vocês querem mais, ou se é a V2 porque isso aqui ficou ruim. Preciso dar uma força aí pra mim não tomar uma bronca depois aqui. Really, beleza. Eu tô aqui dentro desse cara, desse item prototype, eu vou pra dentro do template e vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um clone nesse cara. E eu vou mudar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Sum nodes read. Vamos ver se funciona. Real time. A chave vai ser sum. Olha só, já começa a dar os problemas. Porque na hora que eu criar a chave, eu vou ter que colocar a macro. Então, olha só, não dá. Mas vamos ver, né? Vai que vai ser um float, pode ser o inteiro. E aí eu vou mudar aqui o seguinte, ó. O tipo do item vai ser calculate. Ok. E aí, olha, a V2 a gente vai vir fazendo isso com JavaScript, velho. Last. Qual que é o item aqui? Não, JavaScript, Python não. Python, cara, dá pra fazer, putz, faria isso aí com a mão na roda, mas eu acho que talvez, vamos ver. Se vocês quiserem a gente faz. Se
Se for usar, aí a gente não vai saber. Eu vou colocar esse cara aqui por 10 segundos. Vou colocar ele dentro do node name. Vamos ver o que rola. Item prototype, eu preciso fechar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que eu tenho sum também. Ele aceita as funções de trigger, olha só. Função key, os parâmetros de sintaxe, tal. Campos personalizados. Funções aqui, ó. Aqui nós temos as funções suportadas. Max, minimum, count. Vamos ver. Count. Cara, não vai, eu acho que não vai funcionar. Mas vamos ver aqui. Vamos colocar um count. Vai que, né? Vamos vir aqui. Vamos lá no host. Parará. Vamos ver, vamos ver. Eu vou vir aqui nesse item. E a gente faz o seguinte, ó. No que é HTTP, que é direto, a gente só executa esses dois carinhas aqui, ó. Marca esse do meio. Check now. Vamos ver o latest data. Já dá erro. Invalid. Eu vou usar o last mesmo só para ver se ele já tem uma. Vou fazer o seguinte. É isso aí. Vamos usar o last, que é simples, é prático e fácil, e vamos ver se esse cara funciona. Ok? Enquanto ele coleta, a gente vai dar sequência no. Até nas dúvidas vocês forem colocando aí. Vamos colocar o latest. 10 segundos, já ele vai coletar. Bom, voltando para o slide, vamos ver o que a gente tem mais de conteúdo. A gente está tentando burlar essa questão do item calculado, tá? E o item agregado, o que que acontece? O item agregado é a mesma chave de item para hosts diferentes, que não é o nosso caso. A gente tem o mesmo host com chaves de itens diferentes, né? E aí, quais seriam os pontos de melhoria para os ABEX? No nosso caso, implementar o suporte ao PromQL. Porque aí, se ele implementa isso, aí segura, que a gente vai criar muita coisa, né? Mas vamos ver, vamos abrir os ABEX Next. E aí a gente abre para votação. Todo mundo que estiver nesse webinar aqui já vota. E a gente já vai ver como que funciona esse comportamento. Antes da conclusão, vamos ver aqui esse latest. Ainda não atualizou. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos lá no roast. Vamos executar um check now para a gente finalizar. Estamos com... Até que estamos com pouco tempo. Achei que estava mais. É que atrasou mesmo. Falei bastante, porque o conteúdo foi legal, parece. Bom, vamos lá. Vamos lá. Check now. Vamos lá pro latest. Vamos ver se funciona esse cara. Ainda tá com counter. Deixa eu ver aqui. Só falta não ter salvado. Não, já tá com latest, só não atualizou ainda. Vamos chamar de novo. Não vou conectar lá para dar o config cache reload, porque vai demorar mais até abrir o terminal do que conectar. Então, vamos ver aqui. Daqui a pouco ele deve atualizar já. Esse cara. Vou esperar um minutinho. Bom, vamos para as conclusões e a gente já volta. Qual que é a conclusão que a gente tem sobre tudo isso? E aí eu já começo a responder as perguntas. Utilizar o melhor de cada solução para criar uma stack de monitoramento, né? Como o Prometheus e os ABEX também não vão monitorar log, essas coisas assim por diante, então o que a gente faz? Utiliza a melhor stack para o nosso monitoramento. Que é isso, já eu faço um convite para os senhores, dia 21 de maio, se eu não estiver errado, acredito que às 9 horas, não é isso, chefe? Confirma aí para mim. Teremos uma live de observabilidade,
até difícil falar, às 8 horas, onde a gente vai contemplar todos esses pontos: monitoramento, métricas, logs, APM, Zabbix, Prometheus, Datadog, LK e assim por diante. Ok? E aí já uma coisa chama a outra. Utilizar o Grafana como uma forma de centralizar a visualização, ok? E padronizar as notificações, porque mesmo que você tenha o Grafana para padronizar, né, para centralizar as informações, a gente consegue padronizar as notificações e ter tudo no único lugar. E aí alguns cuidados que eu não coloquei aqui, mas com o Grafana, na hora que eu for padronizar, é o seguinte, pessoal. O Grafana, se a gente usar ele com SQL Server, a gente consegue criar uma tabela lá, sessão, e a gente consegue escalar ele, fazer um cluster de sessão. Ah, o Grafana tá tropando, tá dando throttling na chamada, tem muita requisição, não sei o que, não sei o que lá. Pum, sobe 3, 4, 5 Grafanas e escala, beleza? Onde você pode achar esse vídeo? No canal do YouTube, do Jorge Pretel. Então coloca lá Jorge Pretel Zabbix, já vai aparecer, beleza? Vamos só voltar aqui que eu leio as perguntas e a gente já encerra, tá? Vamos ver se funciou esse negócio aqui, latest data que a gente tá inventando moda. Eu acredito que não vai funcionar, porque eu já fiz teste com outros cenários parecidos com isso. E realmente não funciona. Tá? Aí a gente, na V2 a gente fala mais sobre isso. Vamos lá. Bom, vamos ver as perguntas e os feedback da galera. Deixa eu vir aqui. Vamos lá, Júlio, eu vou de baixo para cima aqui, tá? Se eu entendi bem, a ideia é usar a KPI do K8S, o exporter do Prometheus, com os Zabbix para coletar as métricas do K8S sem a necessidade de criar toda a stack do Prometheus, mas só vai valer a pena se não tiver stack do Prometheus. É isso? Exatamente. Então, se você não tiver stack do Prometheus, você pode utilizar a stack do Zabbix para fazer esse tipo de monitoramento. Né? Mas a ideia também era compartilhar como é que Prometheus funciona internamente e tudo mais. E assim por diante. Vamos ver aqui, temos mais mensagens. É isso aí, Júlio, obrigado. Vamos ver, tô procurando aqui. Nativo rola, olha só. Beleza, valeu, cara. Vamos ver aqui. Peraí que rolou outra mensagem para baixo. Vamos lá, Rodrigues Martins. Estou com um problema. Busco direto via HTTP no Prometheus. Porém, infelizmente, está dando muito problema no nome das chaves VLLD. Pois está bagunçado. Muitos pods com nomes iguais. Só muda o final do pod para os caracteres. É verdade, isso aí pode ter um problema de caractere, mas acho que foi aumentado já. Aí depende, tem que avaliar. Então você já usa assim, né, Rodrigo? Cara, depois me chama no privado e a gente vê. Mas essa questão de nomes com muitos pods realmente fica complicada. Mas eu vou te dar uma dica. O que você pode fazer? Faz um LLD dos deployment, listando o nome do deployment. Aí depois você tenta juntar também com o nome do pod, né? Então você pega uma chave lá que traga o nome do deployment, que traga o nome do pod, ok? E aí o que você vai fazer? Você vai organizar nas aplicações pelo deployment. Então todos os pods desse deployment, todas as replica sets desse deployment. Olha só, se a gente vir aqui no... Eu tenho até alguma coisa nesse sentido, olha só. Deixa eu pegar aqui, deployment. Olha só, o deployment pod, vamos ver, pod info. É isso aí, ó. O pod info ele traz no namespace. Vamos ver se ele traz o deployment dele. Que maravilha. Class. E alguma informação a gente vai ter que achar aqui se tem o deployment e tem o pod, porque aí a gente consegue retornar dessa forma ou retornar por namespace, né? Mas acho que dá para fazer alguma coisa assim. Tem que avaliar as métricas. Como vocês podem observar, gente, tem muita métrica aqui, cara. Então é um mundo de opções, é um mundo de oportunidade para vocês brincarem aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa além do Rodrigo. O Eduardo que mandou pra gente aqui a tipo de carry. Bom, foi isso. Sensacional, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Cara, deu meu melhor do melhor pra fazer isso daqui. Que vocês viram, né? Que não é só
saber Zabbix, né? Aqui a gente falou de Zabbix, falou de Prometheus, como é que funciona, falou de Kubernetes. Então, tipo, é muito conteúdo, é muito trabalho que a gente faz para gerar esse conteúdo para vocês. A gente tem que ralar bastante, tá? Então, por isso que em forma de agradecimento só a gente pede o compartilhamento de vocês. Porque isso vai ajudar com que chegue a mais pessoas tenham acesso a isso e realmente esse resultado... Desculpa. E esse resultado e todo esse esforço vale a pena. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. É isso que eu tinha para passar para vocês aqui. Tivemos um pequeno atraso. A gente vai conversar lá com a Zabbix se faz um horário melhor ou se usa a nossa ferramenta. Mas, bom, foi um conteúdo de primeira aí. Espero que vocês tenham gostado e aproveite bastante. Mais uma pergunta aqui do Rodrigo Rodrigues. Tem vários Docker de service em prod. Tem o Zabbix. Alguma dica para fazer o monitoramento tanto da aplicação quanto do container? Bom, Docker, você está usando o que? Docker Swarm? Não é Kubernetes, né? É Swarm. Olha, tô fazendo um trabalho sobre isso também. Pode ser um próximo webinar. A questão de monitorar containers, eu não sei se vale a pena. Só container. Mas você pode tentar identificar, por exemplo... você pode... Quantas vezes um service está reiniciando? Se você tem o número de réplicas lá, você está definido como 10, mas só está executando 2. O porquê, como é que está acontecendo. Então, só para trazer insumos para você monitorar do lado de dentro, né? E aí depois ver alguma forma de monitorar do lado de fora, que seria essas aplicações. Mas, por exemplo, se você roda o Swarm e tem o Nginx, existe a possibilidade de você subir um export do Nginx, onde ele vai extrair para vocês todos os locations. E aí você pega esse location, como você já sabe o endereço, você faz um LLD, pega o HTTP do Zabbix e bate nesse location ou com web cenário trazendo a informação. Então você monitora o serviço, você monitora os containers e você consegue monitorar também todos os locations do Nginx ou do Traefik, que já tem exporter para isso. Isso vai te ajudar com que você tenha os endpoints e testar tudo do lado de fora, sem ter que ficar chumbando na mão. Beleza, Rodrigo? Eu acho que talvez se essa fosse sua dúvida, mas é uma forma até um laboratório legal pra gente fazer aqui. Gostei. Show, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para o monitoramento de nuvem. Posso usar o Zabbix? Por exemplo, OpenStack? Claro que pode. Existem alguns amigos aí que, por exemplo, na OpenStack é o CloudStack, CloudMon, algo nesse sentido. E eles utilizam o Zabbix. Tem uma API ali fazendo no meio do caminho, mas consegue utilizar o Zabbix sem nenhum tipo de problema. E aí você pode seguir. Lembre-se dos conceitos, pessoal. Client Library, o desenvolvedor se preocupou e expôs a informação. Então, vê se a API do OpenStack tem alguma coisa que traga para você monitorar. Se não, Exporter. O Exporter pode ser do Prometheus ou pode ser by você mesmo. Mão na máxima, código e faz. Beleza? Bom, mais perguntas, aqui estão os meus contatos, meu e-mail, tem meu LinkedIn, e aí manda brasa. Tem exporter para tudo, sensacional. Isso aí. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima oportunidade, qualquer dúvida, qualquer questão que ficou, vocês mandem pra gente no privado. Valeu, forte abraço, até mais!